Aqui Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Pokémon, região de Konoha capítulo 20. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos vocês serem sempre notificado, e fiquem atento na comunidade do canal onde posto enquetes nas escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguirem meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Togashi encontrou Oshako não muito longe, espalhada pelo chão da floresta com o rosto enfiado na terra para tentar abafar os soluços. O Charmeleon, esperando que o Chikorita continuasse correndo por algum tempo, teve que passar de uma corrida a toda velocidade para uma parada repentina e estranha que o deixou cambaleando para manter o equilíbrio. Ele falhou e bateu de cara no chão antes de cair de costas com um baque doloroso. Togashi gemeu enquanto levantava uma garra em seu rosto dolorido. Ele havia quebrado e sentiu uma dor nas costas, indicando que havia caído em uma pedra. O rosto de Oshako apareceu, embora Togashi só pudesse reconhecê-lo como o rosto de Oshako por causa da folha em sua cabeça e seu cheiro característico de folha de chá. O próprio rosto estava coberto de lama depois que Oshako tentou suprimir seus soluços pressionando o rosto no chão. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. Você está bem? Bem, acabei de usar meu rosto para polir o chão e tenho quase certeza de que tenho uma pedra presa nas minhas costas, mas fora isso, sou fantástico, explicou Togashi em um tom inexpressivo. Aqui, deixe-me ajudar, disse Oshako, administrando um pequeno pulso de poder de cura em seu rosto arranhado antes de ajudar o camaleão a se levantar. Obrigado. Você tem, uma coisinha aí, Togashi disse hesitante, fingindo como se ela tivesse apenas uma pequena mancha no rosto. Devo estar horrível, disse Oshako, abaixando a cabeça. Sim, você quer, Togashi admitiu, encolhendo os ombros. Então ele percebeu que isso era coisa errada a se dizer e acrescentou, mas isso é de se esperar depois de empurrar seu rosto na lama. Além disso, isso realmente não importa. Você é você, e um pouco de sujeira não vai mudar isso. As palavras pareciam clichês quando ele as disse, e Togashi percebeu que Oshako não estava se sentindo melhor. Ele tinha que tentar outra coisa. Quero dizer, você é simpático e talentoso do jeito que é, ele sugeriu, sentindo-se cada vez mais estranho. Por um lado, a expressão de Oshako não era mais desanimada. Por outro lado, era porque ela agora exibia uma expressão de inquietação e confusão. Togashi suspirou. Talvez eu deva apenas ajudá-lo a se limpar. Togashi fez o possível para tirar a sujeira dela, tomando cuidado para não deixar cair nada em seus olhos. Foi difícil, já que eles não tinham água para trabalhar, mas pelo menos Oshako não precisava andar por aí com a sensação de que seu rosto estava coberto de gesso. Obrigado por fazer o seu melhor para me fazer sentir melhor, disse Oshako quando terminaram. Ela estava tendo dificuldade em encontrar seus olhos. Sinto muito por estragar tudo que sai da minha boca, Togashi respondeu uniformemente. Eu falo com ações, não com palavras. Atirar chamas com precisão e intensidade é fácil. Emoções são difíceis. Acho que pareço com meu treinador. Ele olhou para suas garras. Ah, claro, ser árbitro entre Bayushi e Akodo é fácil. Eu só tenho que dizer a eles para não criarem problemas e bater em suas cabeças. Isso não é realmente falar, isso é dar ordens. Estou falando sobre mim mesmo. Em vez de ajudar você com seus problemas, Togashi suspirou, curvando os ombros. Eu sou ruim nisso. Não, você está sendo doce e sincero, Oshako tranquilizou, cravando sua garra em sua videira. Ela deu um aperto. Estou me sentindo melhor, realmente. Togashi considerou por um momento, decidindo pensar antes de falar. Talvez você gostaria de falar sobre o que aconteceu com Cross? Por que ele deixou você ir? Ele perguntou hesitante. Oshako respirou fundo. Ou não. Togashi disse rapidamente, agitando suas garras. Não, está tudo bem, o Chikorita disse rapidamente, colocando uma videira em seu ombro de forma tranquilizadora. Você não fez nada de errado. É só que, é simplesmente constrangedor. A coisa toda. Eu me sinto uma idiota.
Um tremor em sua voz indicava que ela estava prestes a chorar, mas Oshako se controlou. Antes que a conversa pudesse continuar, Sakura e Sasuke entraram em cena, com seus Pokémon, e o Ponyta mítico, a reboque. Oshako! Sakura gritou, correndo e jogando um braço em volta de sua Chikorita, o outro braço segurava a mina. Graças a Deus encontramos você! Fiquei com medo de que você e Togashi se perdessem na neblina. Ela abraçou mais perto. Oh, isso foi horrível! Sinto muito, você está coberto de lama. Sakura engasgou, recuando quando de repente percebeu. A frente de seu suéter agora estava suja com o que Togashi não conseguiu limpar do rosto de Oshako. Chika! Oshako administrou timidamente. Charmeleon, Togashi disse, tentando explicar através de pantomima o que tinha acontecido e que eles a deixaram o mais limpa possível, então não era como se fosse culpa deles. Sakura assistiu a elaborada charada por alguns segundos antes de desistir e voltar para sua Chikorita. Ok, primeiro, vamos limpar você. A água caiu sobre Sakura e Oshako, e Mina também, tecnicamente. Em poucos segundos, a chuva torrencial foi reduzida a um fio. Tetsu flutuou acima deles, segurando o cantil agora vazio de Sakura. Metan! Tetsu entoou alegremente, o que Sakura já havia descoberto que era traduzido como estou ajudando. Obrigada, Sakura disse em um tom monótono e pouco divertido. Tetsu soltou um ruído mecânico que deveria ser uma risada e saudou seu treinador com orgulho. Sakura havia largado sua mochila. Quando eles pararam para descansar mais cedo, e ela ficou tão brava quando eles saíram que nem pensou em pegá-la de volta. Graças a Deus Tetsu teve a presença de espírito de agarrá-lo. E como ele tinha o cantil de Sakura ao seu alcance, assim que percebeu que ela queria limpar Oshako, ele ficou mais do que feliz em obedecer. Afinal, ele realmente gostou de ajudar. Se você realmente quer ajudar, dê-nos um cobertor. Sakura exigiu. O frio intenso da manhã nublada deixará a água da cantina igualmente gelada, e agora ela, Oshako e Mina estavam encharcadas. Tire o suéter. Togashi. Aumente o aquecimento, disse Sasuke. Ele suspirou, percebendo que isso seria outro atraso. Vou acender o fogo e você pode se secar. Não foi difícil encontrar gravetos na floresta. Akodo e Bayushi estavam competindo para ver quem conseguia trazer mais de volta mais rápido. Itomi, decidindo que queria vencer os dois, pulou em uma árvore e estava apenas cortando galhos. Enquanto isso, Togashi transformou seu rabo em uma fogueira em miniatura para as garotas geladas, e a Ponyta mítica se enrolou em volta das três, tentando usar o calor de seu corpo para aquecê-las mais rápido. Surpreendentemente, essa foi a ideia de Tetsu, que sugeriu isso depois de embrulhar Sakura e seus Pokémon com o maior cobertor que eles tinham. Ele ainda não percebeu que seu treinador estava chateado com ele. Sasuke jogou para Sakura uma jaqueta extra de sua mochila. Aqui, coloque isso, disse ele bruscamente. Quero ir o mais rápido possível. A neblina já está nos dando problemas suficientes. Sakura corou levemente e considerou dizer a Sasuke que ela tinha suas próprias jaquetas, mas então apenas sorriu e vestiu a que Sasuke havia lhe dado. Era grande para ela, e ela se perguntou se cheirava como ele. Sakura nunca tinha notado o cheiro de Sasuke, ela não era uma perseguidora assustadora, apenas uma garota apaixonada, e não havia nada de especial nisso. Ela percebeu o cheiro da jaqueta, mas foi divertido fingir. Seguindo essa linha de pensamento, Sakura ponderou brevemente se todos tinham um cheiro único, mas era fraco demais para alguém perceber. Ela se lembrou de Kiba mencionando que sua família poderia identificar as pessoas pelo cheiro, não seus Pokémon, mas os próprios membros da família. E ela percebeu que Naruto também tinha um olfato muito bom. O loiro sempre conseguia encontrar mais frutas do que todos os outros quando estava rastreando, e eles sempre eram estripadores também. Aparentemente, o avô de Naruto o levava para acampar muito e o ensinou como sobreviver pelo nariz. Rindo,
Sakura de repente imaginou Naruto e Hinata explorando a pedreira, com Naruto rastejando pelo chão rastreando um cheiro como um gravlite. Com Hinata seguindo com um casaco e chapéu de detetive. Gu braba! Nina gritou, lutando violentamente para tirar Sakura de seus devaneios. O aviso chegou tarde demais para Sakura reagir. Houve um zumbido forte enquanto o ar tremia, algo estava se aproximando por trás. Clang underline underline o som do metal sólido batendo em uma carne muito mais macia abafou o zumbido enquanto o próprio ar se distorcia com a força do golpe. Sakura foi capaz de se virar a tempo de ver que Tetsu entrou em ação, desferindo um golpe poderoso em um Beedrill que tentava bombardeá-la por trás. O soco teve tanta força que o Bug-type foi arremessado para trás, batendo em uma árvore e caindo lamentavelmente no chão, onde não se mexeu. O que diabos? Sakura começou, mas foi interrompida pelo barulho estrondoso das asas dos insetos. Aparentemente do nada, dezenas de Beedrill e Combés se materializaram por toda parte. Eles estavam cercados. Para piorar a situação, o Ponyta mítico reagiu à situação soltando um grito de terror ao ver o Beedrill. Ela havia sido atacada por eles ontem, e estar cercada pelas abelhas assassinas deixou a pobre Ponyta em estado de pânico absoluto. Rápida! Como um raio, ela se levantou da posição sentada e corcoviou descontroladamente, indo em uma direção apenas para ser forçada a virar e atacar em outra enquanto os Bug-types impediam sua fuga. E a pobre Sakura, que estava deitada contra o Ponyta antes de enlouquecer, foi jogada no chão e teve que agarrar Mina e Oshako e rolar para fora do caminho para evitar ser pisoteada em pânico. Estamos sob ataque. Todos, reagrupem-se. Sasuke gritou, mergulhando para fora do caminho quando um Beedrill passou por cima dele. Felizmente, foi uma simulação e não um ataque verdadeiro. Por ordem de Sakura, Oshako laçou Ponyta em pânico com suas vinhas, e agora Sakura tentou acalmá-la rapidamente. No entanto, uma formação de Combés se formou em conjunto, batendo suas asas em uníssono na tentativa de usar Gusto em Sakura e seus Pokémon. Uma torrente de chamas irrompeu pelas fileiras de Pokémon fracos, forçando-os a se dispersar. Togashi estava sobre eles, lançando jato após jato no ar contra o inimigo que se aproximava. Um astuto Beedrill tentou circular ao redor do Charmeleon e acertá-lo por trás, apenas para ser recebido pela cauda em chamas de Togashi. O fogo ardia com o dobro da força normal, afastando os inimigos enquanto ele o balançava para frente e para trás. O Beedrill recuou, e foi então que Sasuke saltou, brandindo dois grandes gravetos que havia reunido para fazer uma fogueira, ambos agora queimando na ponta. Ele atacou o Beedrill no estômago e no rosto, forçando-o a voar em pânico, e então Sasuke se virou para ficar atrás de seu Charmeleon, balançando suas marcas em chamas como um desafio para qualquer homem que se aproximasse deles. Mas Tetsu estava provando ser o lutador mais feroz presente, sem exceção. Enfurecido com a tentativa de ataque furtivo contra seu treinador, o Metan se lançou no ar entre os Beedrill, balançando os punhos um contra o outro, nem mesmo se preocupando em usar os movimentos adequados. 4 Beedrill caíram sobre ele de todos os ângulos, embora seu número não lhes fizesse muito bem. Nunca tendo encontrado um tipo Steel antes, as Poison Bees apenas tentaram subjugar Tetsu, sem perceber que seus ataques eram completamente ineficazes. No entanto, mesmo que suas picadas venenosas fossem inúteis, os Beedrill também estavam lamentando Tetsu com Twineeders, Fury Attacks e Bug Beats, e embora possam não ter sido tão eficazes contra a pele dura de Tetsu, eles ainda o estavam cansando. Então um dos ferrões do Beedrill atingiu perto do olho de Tetsu, arrancando-lhe um grito de dor. O Metan resistiu descontroladamente, afastando um de seus atacantes, mas o Beedrill aplaudiu cruelmente, reunindo seus companheiros para ir atrás dos olhos de Tetsu. Caramba! Um lança-chamas certeiro de Togashi cortou o Beedrill e o tirou da luta. Os Beedrill se espalharam, enquanto Togashi enviou um segundo ataque em sua direção. Os 3 Beedrill restantes se reagruparam para ir atrás do Charmeleon. Mas Tetsu agiu primeiro.
Movendo-se instintivamente, Tetsu lançou uma garra e estendeu a mão com seus poderes psíquicos inatos, agarrando um dos Beedrill com confusão e puxando-o para frente no caminho de um lança-chamas. Ele gritou de dor e caiu no chão, fazendo com que os outros dois disparassem em direções opostas. Agora o enxame de Beedrill se reagrupou de modo que tinham várias unidades circulando o grupo pelos dois lados, muito mais cautelosos do que eram inicialmente. Irritado, Tetsu agarrou um Beedrill com confusão, apenas para ser atingido por um pequeno cometa vermelho. E então um segundo, seguido por um terceiro. Foi o enxame Konbei, eles estavam se lançando contra ele com Struggle Bug, um movimento que encobria o usuário com uma energia vermelha infecciosa. Cada vez que um Konbei o atingia, seu manto de energia se agarrava ao meta. Após o primeiro golpe, Tetsu se encolheu, tentando afastar o Konbei enquanto tentava usar o Confusion novamente. No entanto, a energia vermelha agarrada a ele o deixou se sentindo estranho. Foi uma sensação irritante. Que ele nunca havia sentido antes. A sensação estranha estava rastejando por sua carne, logo abaixo de sua pele de metal, distraindo-o tanto que ele não conseguia se concentrar o suficiente para usar seus poderes psíquicos. O movimento Struggle Bug não era particularmente poderoso, era para deixar o alvo com uma coceira perturbadora, permitindo ao usuário tempo para fugir ou se reagrupar. No entanto, tinha a vantagem inesperada de ser especialmente eficaz quando usado contra Pokémon inorgânicos, já que eles não estavam acostumados a sensações como coceira. Logo, Tetsu estava se debatendo em agonia, balançando os punhos impotentemente na tentativa de afastar os Konbei, enquanto eles, por sua vez, continuavam a atacar o pobre Meta, deixando todos os outros com seus companheiros Beedrill. Oshako, ajude-o! Sasuke, dê cobertura a ela! Sakura gritou. Sua Chikorita estava no ar, puxando-se para cima, laçando os galhos acima de Tetsu. O Beedrill de repente avançou enquanto o Konbei recuou, cegando a corrida em direção ao Shaco e ignorando todo o resto. Togashi lançou uma grande rajada de fogo contra um grupo de Beedrill, forçando-os a recuar, mas o segundo avançou, apenas para se perder em uma explosão de água e fogo. Hitomi de repente estava entre eles, girando de cabeça para baixo em uma explosão de aqua-jet. Em um braço ela segurava a Bayushi, e no outro, uma escalope. Sua expressão era sombria, mas serena, como se isso não passasse de prática. Ela cortou o líder Beedrill com Razor Shell, enquanto Bayushi abriu a boca e soltou uma gota de chamas. Ele usou Mimic para copiar o lança-chamas de Togashi. A torrente de fogo jogou dos 3 Beedrill para trás, mas o terceiro lutou contra ela, saindo repentinamente das chamas e passando por eles, aproximando-se de Oshako. Agora foi a vez da pequena mina agir. Sakura havia colocado o bebê tipo dragão em sua mochila, onde estaria relativamente segura da batalha. No entanto, ela não queria estar segura. Ela queria ajudar. Colocando o rosto para fora da mochila, Mina respirou fundo e invocou seu poder ancestral, liberando-o em um fluxo brilhante de energia azul petróleo que alinhavou o malvado Beedrill. A força do ataque Dragon Pulse foi tamanha que o contragolpe fez Mina disparar contra a mochila, o que por sua vez derrubou Sakura desnorteada. Ai! Gemendo dolorosamente, Sakura olhou rapidamente por cima do ombro para se certificar de que Mina estava bem. A Goomy aparentemente estava dormindo, tendo gasto toda a sua energia no ataque. Ao redor e acima dela, a batalha se intensificara. Tetsu derrotou ferozmente os enxames Bug Tips com Metal Claw enquanto Oshako se agarrava às suas costas, administrando Eal Pulses e Aromatherapy para curar suas dores e amenizar os efeitos do Struggle Bug. Os Beedrill estavam em frenesi, atacando-os com raiva suicida. Uma e outra vez, Togashi os derrubou com lança-chamas, mas em vez de recuar, o Beedrill avançou no ataque, permitindo que ele acertasse uma picada venenosa ou Vineedly antes de cair. O camaleão estava quase exausto e o enxame parecia não ter fim.
Pior ainda, ele não conseguia mantê-los todos afastados. Os lança-chamas imitados de Bayushi não tinham a força de Togashi e só serviam para enfraquecer seus inimigos, que agora estavam tão determinados a realizar seu ataque que não temiam mais o fogo. Mesmo assim, o Eve trabalhou metodicamente, acertando um Beedrill que chegou a fechar e depois sinalizando para Hitomi, que fechou com Aqua Jet antes de finalizar o trabalho com Razor Shell. A primeira vez que a dupla conseguiu isso, um grupo de Konbei tentou interrompê-los com Gusto, apenas para Kodo cair sobre os Bug Tips, o Ivan do Sparking. Aparentemente, o Shink subiu em uma árvore para atacar seus desavisados inimigos no momento oportuno. A Kodo os dispersou ao cair fora de vista além dos arbustos, com as mandíbulas teimosamente presas a um Konbei que se debatia. Depois disso, um Beedrill que era maior que os outros deu uma ordem enquanto gesticulava com a corda dianteira, e o enxame de Konbei recuou. Metade deles então lançou uma onda de Sweet Scent enquanto a outra metade a enviou para a festa com rajadas rápidas e leves. Eles estão tentando nos drogar até a submissão, Sakura avisou. Ela havia segurado a fita da Ponyta mítica e estava fazendo o possível para acalmá-la, com medo de que ela entrasse em pânico novamente. Então não vamos deixá-los, Sasuke respondeu, ordenando que suas equipes abrissem fogo. Lança-chamas, esferas de água e poderes ocultos foram lançados contra o enxame. No entanto, o líder Beedrill havia previsto isso. Os Beedrill restantes avançaram, desviando todos os ataques que podiam, tirando Konbei do caminho dos ataques que não podiam, e até mesmo se movendo no caminho de um lança-chamas, protegendo seus companheiros às custas de si mesmos. Alguns eram mais espertos, no entanto, o líder Beedrill fechou o zíper e cortou um galho para que caísse no caminho de um lança-chamas. Essa tática usada mostrou-se duplamente forte, pois o galho em chamas atingiu o chão e iniciou um incêndio, que por sua vez foi espalhado em direção ao grupo pelas rajadas de Konbei. Oudon, Hitomi, Bayushi, apague o fogo, Sasuke ordenou, saltando para longe das chamas violentas. Enquanto Hitomi sufocava as chamas com o Water Série e Bayushi a imitava, Togashi foi deixado sozinho, esfarrapado e cansado, para tentar interromper o ataque Sweet Senten do Konbei. Algo que ele simplesmente não conseguia fazer sozinho. No entanto, enquanto o grupo respirava o cheiro estonteante, um segundo cheiro de menta encheu o ar. Tetsu voou baixo acima deles, com o Shaco girando sua folha enquanto espalhava seu aroma veio pelo campo, cancelando Sweet Senten. Tudo bem. Sakura aplaudiu. Togashi virou-se para abrir um sorriso orgulhoso e piscar para o Shaco. Isso foi um erro, pois o líder Beedrill ordenou que seus companheiros o atacassem de uma só vez. Os 5 Beedrill restantes o cercaram, atacando ferozmente para derrubar sua maior ameaça. Tetsu e Oshako se juntaram à briga, com Meta arrancando Beedrill com seus braços poderosos enquanto Oshako os chicoteava de volta enquanto tentava chegar até Togashi e administrar Eal Pulse. Um dos Beedrill se separou da multidão e se jogou sobre Tetsu e começou a lutar com Oshako, aparentemente tentando acertar o Meta. Isso logo se perdeu na comoção quando Bayushi, Hitomi e até mesmo Sasuke com seus 2 galhos em chamas se juntaram à briga, enquanto ao redor deles o Konbei mergulhou e os atacou com mordidas de insetos. O caos da batalha estava atingindo o auge quando Tetsu jogou o Beedrill que o estava atacando e se afastou da multidão, arrastando Togashi inconsciente para fora da luta. Ele foi amarrado várias vezes e provavelmente foi envenenado. Tetsu automaticamente alcançou o topo da cabeça para alertar Oshako de que sua cura era necessária, mas descobriu que ela estava desaparecida. Ela deve ter caído, admita a confusão. Enquanto isso, Sasuke estava tendo seus próprios problemas. Ele havia se deparado com o grande líder Beedrill, que surpreendeu Hitomi antes de notá-lo. Zumbindo com raiva, o Beedrill avançou contra Sasuke, que tentou afastá-lo com os 2 galhos. O Beedrill bloqueou facilmente seu primeiro ataque, e então quebrou o segundo galho de Sasuke, antes que ele pudesse terminar de balançá-lo.
O Beedrill iradamente atacou Sasuke com um rápido ataque de veneno cruzado que teria acertado se Sasuke não tivesse tropeçado repentinamente e caído para trás. Mesmo assim, os cortes cruzados cortaram sua jaqueta. Antes que o Beedrill pudesse prosseguir, no entanto, Sakura estava ao seu lado, acertando o rosto do Beedrill com um belo soco, atrás do qual ela colocou o peso de todo o seu corpo. Isso foi seguido pelo furioso toque de trombeta da Ponyta Mítica enquanto ela atacava o perplexo Bug-type. Assustada como estava, a jovem Ponyta foi cuidada por ambos os humanos, Sakura mais do que Sasuke, e toda essa luta provou, no mínimo, que seus companheiros não deveriam ser intimidados por esses cruéis Bug-types. E assim, seguindo o exemplo de Sakura, o Ponyta atacou o líder Beedrill, com o chifre abaixado e brilhando. O Beedrill foi capaz de pular no ar bem a tempo de evitar seu chifre, mas depois de passar por ele, o Ponyta ergueu os cascos traseiros e o acertou com um chute de mula de alta potência. O golpe fez o Pokémon leve girar no ar antes de bater dolorosamente em uma árvore e cair no chão. O líder Beedrill rapidamente ficou de pé e levantou o voo, mas depois se virou quando outro Beedrill, que já havia começado a voar para longe, o chamou. Voltando à batalha, o líder Beedrill examinou o campo por um momento, como se quisesse confirmar algo. Em seguida, lançou um zumbido áspero. Ao seu sinal, o Combei de repente virou suas asas para baixo e usou Gusto, levantando uma nuvem de poeira que obscureceu todo o campo de batalha. Quando se instalou, o enxame estava em plena retirada. Aqueles que estavam fracos demais para voar sozinhos estavam sendo carregados entre seus camaradas, com o grande Beedrill que os liderava atuando como retaguarda. Espere, por que eles estão recuando de repente? Sasuke perguntou. Sakura franziu a testa. E por que eles nos atacaram? Não é como se estivéssemos ameaçando o ninho deles ou, o que foi, Tetsu? Ela perguntou, virando-se para Meta, que puxava sua manga com urgência. MMMTTG! Tetsu gritou, apontando para o time e para o campo de batalha como se algo estivesse faltando. O resto de suas equipes, que entenderam o que Tetsu estava dizendo, romperam um coro de concordância, tentando urgentemente imitar o problema. Espere, algo está errado. Sakura sabia que isso era verdade, mas ela não conseguia identificar o que. Ah, não. O Shaco está desaparecido. Ela se virou para o enxame Beedrill Combei. Eles a levaram. Com certeza, bem na frente do enxame, o Beedrill que foi o primeiro a fugir carregava algo pesado entre as pontas dianteiras. Foi ele quem pulou nas costas de Tetsu e lutou com o Shaco. Só que não estava tentando atacar Tetsu, mas na verdade estava atrás do Chikorita. Rápido, temos que segui-los! Sakura gritou. Hitomi estava se preparando para lançar o Aqua Jet após o enxame, mas Sasuke a parou. Com um comando. Espere, ele gritou, saindo na frente de todos e erguendo as mãos. Ainda não vamos a lugar nenhum. Sasuke, como você pode? Sakura implorou, mas ele a silenciou. Escute, por favor. Todos nós ficamos feridos. Togashi está inconsciente e envenenado, e ele é o único que temos que é uma ameaça real ao enxame. Você realmente acha que estamos em condições de simplesmente correr atrás dele cegamente? Amargamente, Sakura assentiu parcialmente, embora sua mente gritasse que eles precisavam salvar o Shaco o mais rápido possível. Sasuke percebeu um pouco do que ela estava pensando pela expressão dela. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Você está com raiva, com medo e quer apenas gritar, quebrar e machucar qualquer coisa e qualquer pessoa que você possa alcançar. Acredite, eu já passei por isso. Sua expressão era vulnerável. Abrir. Quase, implorando. Sakura abriu a boca para dizer algo com raiva, mas então uma imagem passou diante de seus olhos. Sasuke, de 8 anos, com seu amado odor. Ela fechou a boca e assentiu, sentindo-se culpada e tola.
A Ponyta mítica roçou o focinho na mão de Sakura, e a garota percebeu que estava molhado. Ela se virou e viu que o Ponyta estava chorando. Sakura engasgou e acidentalmente passou a mão pela crina do Ponyta. A memória do primeiro encontro do Ponyta com eles passou pela mente de Sakura, com Oshako imaginada como angelical e bela, brilhando com uma luz celestial enquanto ela tratava a perna do Ponyta. As memórias mudaram, e agora a Ponyta estava sendo perseguida pelo Beedrill, que parecia monstruoso e demoníaco, apenas para ela passar por Oshako. O Beedrill caiu sobre ela, atacando-a com ferrões malignos que pareciam lanças irregulares antes de carregá-la. Enquanto o Ponyta se encolhia e se escondia. O sentimento acompanhou as imagens, preocupação, culpa, terror. Todos girando juntos em um padrão preto. SSH, SSSH, querido, não pense assim. E pare de se culpar, Sakura murmurou gentilmente, acariciando seu focinho. Nada disso é culpa sua. E não se preocupe. Nós vamos salvar Oshako. Tetsu desceu flutuando, colocando os braços em volta do treinador e do Pokémon, seu rosto de metal manchado de lágrimas oleosas. Nós com certeza iremos, Sasuke disse com firmeza. Nós a salvaremos se tivermos que queimar esta floresta até as cinzas. Ele ergueu a mão, fechou-a em punho e bateu-a na outra mão, como se estivesse carimbando um selo. Um arrepio passou por Sakura. Ela nunca o tinha visto com uma cara tão sombria. Quando o time Snake sequestrou Karen, ele estava furioso. Mas agora, ele havia se tornado tão duro que Sakura não ficaria surpresa se ele estivesse frio ao toque. Togashi gemeu dolorosamente. Primeiro de tudo, temos que cuidar dos nossos feridos, disse Sakura, afastando-se suavemente do Ponyta e tirando sua mochila. Com cuidado, ela tirou Mina, que ainda dormia, e a colocou perto de Tomi, apenas no caso de ela acordar e precisar de cuidados enquanto Sakura estava ocupada, e começou a retirar seus suprimentos médicos. Precisaremos de curas venenosas, eu tenho muitas delas. Mas não muitas poções médicas. Não o suficiente para deixar todos em forma. Ela foi interrompida pelo suave galope dos cascos. A Ponyta se moveu ao lado de Togashi, seu chifre brilhando e sua crina brilhando como uma cachoeira de luz estelar. O ar pareceu brilhar por um momento antes de se tornar claro e fresco, com um sabor fresco, como se tivesse sido filtrado e livre de todos os contaminantes. Sasuke notou uma leve sensação de ardência em seu peito e verificou para encontrar um pequeno corte. Aparentemente, o líder Beedrill conseguiu cortá-lo com Cross Poison, mas ele estava muito assustado e irritado para notar. Porém, diante dos olhos de Sasuke, o corte, que estava vermelho com o início da infecção, de repente empalideceu. Por um momento, pareceu que alguém havia pressionado desinfetante contra ela, antes que a sensação desaparecesse. Enquanto isso, Togashi, que estava agindo febrilmente, relaxou e respirou fundo. Ele ainda estava machucado e inconsciente, mas parecia que o veneno que corria através dele simplesmente desapareceu. O que você fez? Sakura perguntou, perplexa. A Ponyta apenas se encolheu timidamente e começou a administrar Eal Pulses com seu chifre. Sakura pegou o Pokédex, ligando Pastel Veil, a habilidade característica de Mythical Ponyta e Rapidas. Sou! O Ponyta mítico e sua forma evoluída podem projetar um campo de energia purificadora, com efeito semelhante ao Safeguard. Essa habilidade remove todos os contaminantes perigosos da área, incluindo venenos, fumaça e germes infecciosos. Pastel Veil neutraliza automaticamente a condição envenenada e enfraquece os movimentos venenosos. Para um usuário altamente habilidoso, o véu pode até induzir uma sensação de vertigem em Pokémon do tipo veneno. Da mesma forma, novas infecções são curadas e até o próprio ar da área é limpo e esterilizado. Sakura olhou para a ponte com os olhos arregalados enquanto o toque de seu chifre fazia os cortes de Togashi selarem e seus hematomas desaparecerem. Incrível, isso é simplesmente incrível.
Agora Togashi estava se mexendo. Charmeleon, ele gemeu dolorosamente, forçando-se a ficar de pé. Então ele se lembrou do que havia acontecido e ficou de pé, com as garras flexionadas para a batalha. Eles fugiram, disse Sasuke, antes de acrescentar, com alguma hesitação, eles sequestraram Oshako. Os olhos de Togashi brilharam quando a notícia foi absorvida. Com o rosto furioso, o Charmeleon olhou ao redor descontroladamente, procurando por uma trilha ou algo para seguir. Acalme-se. Nós vamos recuperá-la, mas escute, Sasuke insistiu. Togashi fez uma pausa e olhou para seu treinador, sua expressão não era tão respeitosa como normalmente era. Primeiro, precisamos voltar à forma de combate, Sasuke disse calmamente. Ele olhou significativamente para Ponita, que agora cuidava de Tetsu, seu segundo companheiro de equipe mais ferido. Ela já estava ficando com os joelhos vacilantes. Não exagere, pequenino. Se você estiver cansado demais para andar, não será capaz de nos ajudar a resgatar Oshako, Sakura disse gentilmente. Ela havia tirado várias poções e curativos. Tenho muitos remédios. Aqui, você se concentra nos cortes e eu administro analgésicos. Sasuke não estava ocioso enquanto Sakura e o Ponita trabalhavam. Em vez disso, ele pegou seu Pokédex. Começou a procurar algo. Togashi mexia-se irritado, querendo fazer algo produtivo, mas Sasuke lhe disse que isso era importante. O que você está fazendo? Talvez eu possa ajudar. Sakura sugeriu. Sasuke tirou os olhos da tela por um momento e disse, acabei de perceber uma coisa, Beedrill e Combei não são parentes diretos. Sakura assentiu, lançando-lhe um olhar engraçado. Sim, são famílias evolutivas diferentes. Você não sabia disso? Sasuke franziu a testa. Você entendeu mal. Se as duas espécies não estão relacionadas, por que estão trabalhando juntas? Com isso, Sakura percebeu que Sasuke estava certo. Ela ficou tão chocada que deixou cair o frasco da poção em spray, que caiu ruidosamente no chão. Isso, por sua vez, acordou Mina, que começou a ficar agitada e a chorar confusa. Sakura correu para acalmá-la. Itomi a ajudou, junto com Togashi. A dupla Pokémon explicou que estava tudo bem, que logo trariam Oshako de volta, nada de ruim iria acontecer e muitas outras banalidades que eles esperavam que acalmassem o bebê. Foi difícil tentar explicar essa situação tão séria para uma criança como ela. Sasuke, no entanto, não estava prestando atenção nisso. Em vez disso, ele voltou ao seu Pokédex, agora procurando especificamente conexões entre as linhas Beedrill e Combei. Se não houvesse, isso significava que não eram Pokémon selvagens. Poderia ser algum tipo de ataque complexo do Team Snake? Sua pesquisa resultou em um artigo sobre Pheromoneus Vespiquen. Demorou apenas um parágrafo antes que Sasuke descartasse suas suspeitas do envolvimento do time Snake. Sakura havia conseguido acalmar as preocupações de Mina e agora voltou sua atenção para Sasuke, que estava absorto na leitura. Você vai terminar o que estava me contando? Ela perguntou. Sasuke ergueu os olhos de seu Dex para falar, mas Bayushi puxou sua manga. Um momento, Sasuke disse ao Evei antes de se voltar para Sakura. Como eu estava dizendo, Beedrill e Combei não são aliados naturais. No entanto, de acordo com o Pokédex, a forma evoluída de Combei, Vespiquen, controla seus asseclas da colmeia através de feromoníos. Ocasionalmente, houve exemplos documentados de feromoníos de Vespiquen influenciando Beedrill, já que os dois são considerados primos. Resumindo, parece que um Vespiquen está por trás do sequestro de Oshako. Mas, o que um Vespiquen selvagem iria querer com Oshako? Sakura perguntou. Sasuke refletiu por um momento. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som dos cascos da Ponita mítica enquanto ela tentava encontrar um lugar confortável para descansar. Um pensamento lhe ocorreu: se o mesmo enxame de Beedrill que nos atacou também foi aquele que atacou Ponita, talvez haja uma conexão.
sugeriu ele. Talvez eles não estivessem atrás de Oshako, por assim dizer. Talvez estejamos perdendo alguma coisa. Oh, bom ponto, Sakura disse, balançando a cabeça. Ela começou a tentar pensar o que um enxame de abelhas gigantes iria querer com Oshako ou com o Ponita. Qual poderia ser a conexão? Enquanto isso, Bayushi puxou a manga de seu treinador novamente. Além disso, Bayushi, eu disse para além disso, devemos nos preparar para localizá-los. Akodo é nossa melhor aposta. Entre o olho e o nariz, ele não deve ter muita dificuldade em perseguir um enxame inteiro, aposto que eles cheiram mal. Como mel. Falando nisso, onde ele está? Vê. Bayushi retrucou, beliscando a mão de Sasuke e apontando. Akodo lutou para sair da vegetação rasteira da floresta. Ele estava machucado, mas não parecia particularmente ferido. Em vez disso, Akodo estava lutando por arrastar Konbei inconsciente com os dentes. Assim que ele saiu dos arbustos, no entanto, o Shinx não teve problemas em arrastar o tipo inseto até os pés de seu mestre, após o que ele se levantou e estufou o peito com orgulho. Sasuke olhou para sua Shinx inexpressivamente e depois para Konbei. Akodo, acho que você acabou de salvar o dia, ele finalmente disse, uma ideia de repente tomando forma em sua mente. Assim que eu receber meu salário mensal de volta, comprarei carne para você. Akodo sorriu amplamente, ousando um olhar presunçoso na direção de Bayushi. O que exatamente você está planejando? Sakura perguntou hesitante. Sasuke deu a ela um sorriso pequeno e astuto. Algo dolorosamente simples. Isso envolve deixar o Konbei ir e segui-lo à distância? Porque isso realmente não é muito impressionante, Sakura apontou, um tanto desapontada por Sasuke não ter pensado em algo melhor. Ei, só porque é simples não significa que seja ruim. Meu pai pensa que quanto mais peças móveis um plano tiver, maior será a probabilidade de algo dar errado. Sasuke respondeu. Além disso, não vejo nada melhor para você. Sakura estremeceu e disse, desculpe. Eu só estava pensando que você tinha uma maneira infalível de resgatar Oshako. Ao lado dela, Togashi cruzou os braços e olhou para seu treinador com tristeza. Ele começou a pensar com raiva que eles estavam perdendo tempo e que ele achava que Sasuke tinha um plano real para salvar Oshako. Sasuke não conseguia entendê-lo, é claro. Mas o que Togashi queria dizer era tão claro que nenhuma tradução foi necessária. Enquanto Togashi prosseguia, ele balançava o rabo para frente e para trás impacientemente, sem prestar atenção, e foi por isso que ele não percebeu acender um pedaço de grama seca. Agora Bayushi e Akodo estavam criticando Togashi por não ter respeito por seu treinador, o que Sakura achava ser uma irônica inversão da norma, enquanto Hitomi tentava acalmar a discussão. Ela não prestou muita atenção ao Pokémon, pois Sakura estava preocupada demais com Oshako para fazer qualquer coisa além de pensar. Havia calor, o que fez Sakura olhar para cima e finalmente notar a fumaça. Em sua mente preocupada, a visão incomum apenas provou despertar uma memória distante de algo em um dos muitos livros de Fisiologia Pokémon que a professor Tsunade ordenou que ela lesse. O que houve com Smoke e Konbei de novo? Sakura, há um incêndio! Sasuke gritou, avançando e puxando-a bem a tempo. O fogo se espalhou para um arbusto e chegou perigosamente perto da garota sonhadora. Hitomi apagou as chamas com água enquanto Tetsu jogava a terra de cima. Como você não percebeu um incêndio a menos de 1 metro de distância? Sasuke exigiu, olhando-a para ter certeza de que ela não havia sido atingida por uma faísca perdida. Sakura piscou, não tendo prestado atenção o suficiente para saber o que iniciou o incêndio. Além disso, ela tinha algo muito mais importante em mente. Sasuke, ela disse maliciosamente, aposto que tem um plano melhor que o seu. 000, coloque-me no chão. Você não está ouvindo. Eu disse, coloque-me no baixo. Oshako gritou,
continuando a lutar nas mãos de seu captor. Ela não tinha ido em silêncio, primeiro lançando ataques de Vini Vips e Razor Leaf nos vários Beedrill. Em vez de atacá-la, eles ignoraram os golpes de Oxaco ou tentaram conter seu cativo que lutava e rosnava. Atualmente, o maior líder, Beedrill, tinha o infeliz dever de carregar o indisciplinado Chikorita. Olá! Você é estúpido ou surdo? Para onde você está me levando? Oxaco exigiu, fazendo questão de gritar no ouvido do Beedrill. Com raiva, ele ajustou seu aperto sobre ela, o que não era uma grande ameaça, mas foi o mais forte que qualquer um deles já havia sido com ela. Você tem sorte que Sua Majestade exigiu que você ficasse ileso, ele sibilou em seu ouvido. Agora, por favor, BR que é. Com isso, o Beedrill fez uma curva acentuada e mergulhou além da linha das árvores. Com uma reviravolta repentina, ele saiu do Free Drive e parou pouco antes de atingir o solo. Ele largou Oxaco com muito menos graça. Grunhindo, Oxaco se levantou para olhar para o Beedrill, mas chamou sua atenção ao redor. Fios de seda e barbantes iam de árvore em árvore, conectando os galhos acima como um teto de tecido. Oxaco avistou Veedris atirando string shots para amarrar galhos de árvores ou trabalhando em equipes para puxar galhos antes de amarrá-los no lugar. Havia também paredes hexagonais entre algumas das árvores que cercavam a colmeia, como fortificações. As paredes zumbiam e respiravam, e Oxaco percebeu que eram formações com Bei criando barreiras vivas. Mova-se, exigiu o líder Beedrill, cutucando Oxaco com um de seus ferrões dianteiros. Quando eu estiver bem e pronto, disse Oxaco desafiadoramente, sentando-se sobre as patas traseiras. Ela não tinha certeza do que planejava fazer, mas dar uma chance aos seus captores parecia melhor do que nada. Rosnando, o Beedrill ameaçou atacá-la, mas Oxaco percebeu seu blefe. Ele realmente não deveria ter mencionado Sua Majestade querendo-a ilesa. Finalmente, ele simplesmente a agarrou, jogou-a por cima do ombro e começou a marchar. Ela foi colocada no centro da colmeia, onde o teto de tecido era mais grosso, proporcionando mais sombra. O chão estava coberto de grama e um grande canteiro de folhas foi feito no centro da área. Nela, cuidada por bandos de Combei, estava a rainha da colmeia, uma grande e poderosa Vespiquen. Ela era enorme para o padrão de sua espécie, bem mais de 1,80 metros de altura. Seu exoesqueleto havia sido cuidadosamente polido, até ficar brilhante, e suas asas pareciam brilhantes e lindas, exceto por uma, que sugava de um ângulo estranho. A Vespiquen estava recostada em seu ninho, de barriga para baixo, com os braços cruzados e apoiando o peito e a parte superior do corpo, enquanto um enxame de servos atendia a Veedle carregava folhas como bandejas cheias de frutas silvestres e as segurava silenciosamente para sua rainha, e um trio de Combé massageava cuidadosamente suas costas. Ela zumbiu de satisfação, mudando de repente e ficando de lado. O líder Beedrill deu um passo à frente, avançando com seus ferrões dianteiros enquanto fazia uma reverência vistosa. Meu que é, hein? Trouxemos para você o curandeiro. No entanto, ele foi subitamente interrompido por uma exclamação aguda do Vespiquen. Quando ela inesperadamente mudou seu grande corpo, ela inadvertidamente rolou sobre um dos Combé que estava massageando seu lado. Apanhado debaixo dela, ele começou a entrar em pânico, saindo dela o mais rápido que pôde, sem pensar no que estava fazendo. Infelizmente, em suas lutas selvagens, ele se pressionou contra a asa ferida de sua rainha. Furiosamente, o Vespiquen levantou-se. Ajoelhou-se e agarrou Combé pela parte inferior do rosto. Seu macho estúpido! Como você ousa me machucar? A rainha rosnou, segurando todos os 3 rostos dele perto dos dela. Perdoe-nos. Sua Majestade! Foi um acidente, implorou Combé. Suas 2 faces superiores falavam em uníssono, embora a inferior estivesse sendo sufocada pelo aperto de ferro dela. Fique em silêncio! Gritou o Vespiquen, jogando o infeliz Combé contra um tronco de árvore. Ele bateu nele com um doloroso insplat, antes de se soltar e cair no chão.
Ele só teve tempo de soltar um pequeno gemido, antes que um som acelerado fizesse seus olhos se arregalarem de terror. Não houve nenhum outro aviso quando um ataque de Power Gen vermelho rubi atingiu, criando uma pequena, mas potente explosão. Oh! Vespiquen fez uma careta, inclinando-se para trás. Ela se virou para seus servos restantes, que haviam ficado aterrorizados com sua explosão de raiva. Bem? Vocês, pequenos machos estúpidos, vão ficar parados olhando boquiabertos? Ela exigiu. O enxame de servos lutou para encontrar trabalho, tomando cuidado para não falar ou perder o foco, para não bagunçar e irritar sua temperamental rainha. Permitindo-se um sorriso satisfeito, a Vespiquen voltou sua atenção para o líder Beedrill, seus companheiros de flanco e Oxaco, seu prisioneiro. Ah, a pequena curandeira! Que delícia! Estava esperando você! Ela sorriu e apontou para a colmeia. Diga-me, o que você acha da minha corte real? Não é muito, eu admito, mas tem potencial. Toda rainha tem que começar de algum lugar. Certo? Certo. Esse era o estilo dela, continuar grandiosamente, fazendo perguntas e respondendo como quisesse antes que alguém pudesse dizer uma palavra. Ela continuou um pouco assim antes de voltar toda a sua atenção para Oxaco, a fim de deixar claro que agora ela realmente queria a resposta da Chikorita. Agora, talvez você não tenha notado, mas minha personagem real sofreu um ferimento terrível, disse ela, apontando para suas costas, onde sua asa se destacava estranhamente das demais. Eu permiti que ele curasse naturalmente, mas em vez de as coisas voltarem ao normal, ele se destaca do resto e é muito sensível. Dói-me voar. Como tal, preciso da atenção de um curador capaz e talentoso, como você. Ela pontuou este último ponto estendendo seu grande braço ao redor de Oxaco e puxando-a para perto. Bem, minha querida? Você não poderia dar uma olhada? Oprimido e à beira do pânico, Oxaco gaguejou por alguns segundos. Segunda. Bu. Ela estava olhando para onde o Combé que irritou a rainha estava inconsciente, enquanto ao seu redor, seus irmãos da colmeia trabalhavam vigorosamente, fazendo o possível para ignorá-lo. Pelo menos, Oxaco pensou que ele estava inconsciente. Ela esperava que ele estivesse inconsciente. Com licença. O que foi isso, querido? A Vespiquen perguntou, agora acariciando uma de suas garras para cima e para baixo no rosto de Oxaco. Oxaco gaguejou mais um pouco, o que irritou a rainha. Oh, pare de choramingar. Fale. Levante-se, ela exigiu, agora afastando Oxaco para que ela pudesse encarar o Chikorita com maior facilidade. Eu posso ajudar. Oxaco finalmente conseguiu cuspir. Ela refletiu rapidamente sobre o que o Vespiquen havia lhe contado. Quero dizer, posso tentar. Parece que sua asa não cicatrizou direito. Eu posso dizer isso, seu estúpido verme de maconha. Não preciso que você me diga o óbvio, preciso que você conserte isso, disse a rainha, já começando a perder a paciência. Oxaco engoliu em seco. Sinto muito, sua querida, quero dizer, sua alteza. Ela recuou um pouco diante do olhar sombrio do Vespiquen, pensando rapidamente. É que não estou acostumado a tratar tal lesão parar. Ela teve que esperar o suficiente para que Sakura e todos viessem salvá-la desse inseto maluco. Você vê, terei que causar um pouco de dor enquanto movo as coisas no lugar para que possam curar direito. Sim, terei que fazer isso. E terei que levar algum tempo olhando as coisas termine antes de começar. Ah! Você não pode simplesmente agitar sua folha e melhorar as coisas, perguntou o Vespiquen com a voz suspeita. Claro que não. Oxaco disse rapidamente, então lembre-se de que ela estava falando com um déspota violento. Quero dizer. Não, Vossa Graça, não funciona dessa maneira. Isso, pelo menos, era verdade. Muito bem, o Vespiquen suspirou dramaticamente. Suponho que você queira que eu me deite para dar uma
olhada. Ei, o que eu ganho com tudo isso? Oxaco perguntou, incapaz de pensar em mais alguma coisa para dizer que pudesse ajudar a atrasar as coisas. O que você quer dizer com isso? Perguntou o Vespiquen, irritado. Ela estava acostumada com seus servos satisfazendo seus caprichos instantaneamente ou sofrendo sua ira silenciosamente. O, você, o, você não disse o que vou ganhar por curá-lo. Oxaco disse lentamente. Sim. É isso. E quanto ao pagamento pelos serviços prestados? O Vespiquen soltou uma risada baixa e perigosa. Oh! Você quer alguma forma de pagamento? Qual é o problema? A honra de servir a realeza não é pagamento suficiente? A maneira como ela colocou ênfase na palavra honra, com os olhos estreitando violentamente, fez Oxaco cambalear para trás como se ela tivesse sido atingida. A Vespiquen cantarolava e tamborilava com as garras numa performance simulada, como se estivesse lutando para pensar em algo bom. Sabe, não. Tenho certeza se tenho algo com que possa pagar a você. Quero dizer, suponho que poderia lhe dar sua vida, mas você consideraria isso justo, disse ela, olhando para Oxaco inocentemente. Afinal, a única coisa que impede meus servos de devorar você como uma suculenta peixe é meu comando ao redor de Oxaco. Os Beedril de repente zumbiram perigosamente, fechando o anel em torno dela. Alguns deles já estavam salivando. Afinal, com o quão doce você cheira, alguém poderia supor que você deve ter um gosto ainda mais doce, e nós nunca comemos chicorita antes, parece cruel. Negar aos meus servos uma refeição tão boa, mas, poderíamos dizer que poupar você é justo pagamento por serviços prestados. Isso parece justo? A rainha olhou para Oxaco docemente, da mesma forma que um persa sádico olharia para um ratata que decidiu que era mais divertido deixá-lo ir do que matá-lo rapidamente. Muito lentamente, Oxaco engoliu em seco e assentiu. E se isso parece muito justo, Sua Majestade? O Vespiquen sorriu. Bom, agora, precisa de mais alguma coisa, doutorzinho. Oxaco pensou por um momento. Uma última ideia lhe ocorreu. Sim. Algumas frutas. Algumas. Específicas. Vou misturá-las para você comer. Elas vão anestesiar a dor do procedimento. Essa foi uma ideia que a rainha gostou. 000. Mais tarde, 000 enquanto Oxaco fazia um show. Amassando as frutas na tigela que ela havia recebido, feita de galhos e folhas trançadas, ela pensou que da próxima vez que fosse sequestrada e forçada a curar seus captores, ela deveria se certificar de dar-lhes uma lista de frutas que eram realmente impossíveis de encontrar. No final das contas, a variedade aleatória que ela havia recitado, listando as primeiras frutas que lhe vieram à mente, crescia nas proximidades. Mais da metade deles, irritantemente, eram aqueles que o enxame já havia reunido. É claro que a estranha mistura de Oxaco, que ela continuou a amassar e misturar muito depois de as frutas terem sido reduzidas à polpa, era na verdade lixo. Ela não tinha ideia de como misturar frutas e ervas para criar medicamentos. Mas parecia que os tipos bug eram estúpidos ou crédulos. Ou eles não achavam que Oxaco era tolo o suficiente para tentar atacar sua rainha. Felizmente, embora Oxaco não tivesse ideia de como preparar poções, ela estava longe de estar indefesa. Nos últimos 10 minutos, enquanto misturava a mistura com suas vinhas e agitava a folha sobre ela, ela liberava com muito cuidado baforadas de pólen de aromaterapia na mistura. Com alguma sorte, ela colocaria pó anestésico suficiente na mistura para drogar o Vespiquen e deixá-lo em estado de estupor por uma semana. A partir daí, bem, Oxaco não tinha certeza do que estava planejando, mas ter a rainha psicótica drogada demais para arrancar sua cabeça parecia uma boa ideia. Você tem feito a mesma coisa repetidamente, rosnou o líder Beedril. Ele assumiu a responsabilidade de vigiar o prisioneiro da colmeia o tempo todo. Acho que você está enrolando. Mostra o quanto você sabe sobre medicina, disse Oxaco,
encolhendo os ombros. Mesmo assim, ela decidiu não tentar mais a sorte com esse Bedril. A última coisa que ela queria era que ele contasse à sua rainha que ela estava tramando alguma coisa. Está feito agora, de qualquer maneira. Seu remédio era uma mistura pegajosa marrom esverdeada, espessa e grumosa. Tinha um cheiro adocicado e enjoativo, e Oxaco tinha certeza de que teria um gosto horrível. Dê-me isso, exigiu o líder Bedril, pegando a tigela de Oxaco rudemente. Ele se virou e foi até onde sua rainha estava sentada, segurando a tigela acima da cabeça, quase com reverência. Atrás dele, dois outros Bedril empurraram Oxaco para perto dele. Minha rainha, o remédio para o seu procedimento, proclamou o líder dos Bedril, sua voz estrondosa e séria. A vez pequena pegou a mistura e olhou com desconfiança. Pareciam muitas coisas, mas apetitoso não era uma delas. Ela colocou um dedo, puxou-o para fora, olhou a mistura e delicadamente colocou o dedo na boca. Ela fez uma careta. Com o gosto. Cautelosamente, Oxaco pigarreou. Você tem que beber tudo, então talvez seja melhor acabar logo com isso, ela sugeriu. Suspirando dramaticamente, como era seu costume e estilo, a rainha levantou resignadamente a tigela inteira aos lábios e começou a beber a mistura. Na verdade, Oxaco percebeu que não era uma dose muito grande para um Pokémon do seu grande tamanho. A Chikorita estremeceu, esquecendo de levar isso em consideração. Com um gole final, a Vespiquen terminou de engolir o remédio falso e jogou a tigela por cima do ombro casualmente, onde foi instantaneamente pega por um de seus atendentes do convés. Ela soltou um leve arroto, para seu constrangimento. Um par de convés pareceu se materializar ao lado dela, um segurando uma folha grande como guardanapo, enquanto o outro sustentava uma pedra plana e brilhante que havia sido polida até ficar com um brilho espelhado. O Vespiquen pegou a folha e limpou cuidadosamente o rosto. Depois, houve silêncio. Todo mundo estava olhando para Oxaco. A Chikorita piscou, sem saber o que aconteceria a seguir. Não ficou claro se sua tentativa de drogar a rainha falhou ou se levaria algum tempo para fazer efeito. Bem, o Vespiquen exigiu impacientemente. E agora? Bem, devemos esperar, Oxaco murmurou, sem saber de que outra forma ela poderia protelar. Uma ideia lhe ocorreu. Sim. Devemos esperar. Espere a poção fazer efeito total. Enquanto isso, por que não me conta como você se machucou? A rainha olhou para Chikorita com desconfiança. No entanto, ela sempre adorou quando o assunto se voltava para seu assunto favorito, ela mesma. É uma história de tragédia, traição e aspiração. Uma farsa de justiça, gritou a Vespiquen melodramaticamente, cobrindo o rosto com as costas da pata enquanto seus assistentes corriam para confortá-la. Oxaco suspirou, certificando-se de ficar confortável. Parecia que ela ficaria aqui por muito, muito tempo. Veja, para nossa espécie, é dever das filhas da rainha desafiá-la, caso ela se mostre muito fraca e indigna para liderar a colônia com segurança. Se uma rainha envelheceu e senil, a tradição dita que ela mais uma filha digna deveria assumir o trono, permitindo que sua mãe se aposentasse em graça. Às vezes, porém, para o bem da colônia, a força deve ser usada para remover uma rainha verdadeiramente desastrosa. Este é um daqueles momentos em que eu, a serva altruísta de toda a colmeia, teve que se livrar de minha mãe, embora isso me doesse. Ela suspirou, puxando um leque de pétalas de flores e agitando-o para si mesma. Eu não era apenas o mais velho, mas o maior, o mais forte, o mais inteligente, o mais astuto e, de longe, o mais bonito. Sem mencionar que meus feromônios provaram ser muito mais fortes do que os da minha mãe, mesmo antes de eu ter evoluído para o glorioso Vespiquen que você vê diante de você. Esse era o estilo dela e, embora fosse prolixo e tedioso, Oxaco fingia gostar. Continue falando, pensou o Chikorita. Continue falando e deixe a droga fazer efeito.
Ou até Sasuke e Sakura arrombarem sua porta. A Vespiquen lembrou-se de que ela estava contando uma história e voltou a ela. Agora, forte e grande como eu era, eu não tinha nenhum desejo de simplesmente usurpá-la em um combate ritual, como um pretendente assumindo o trono à força. Mesmo que eu estivesse obviamente mais apto para governar. Piedade filial, você sabe. Então, em vez disso, esperei e observei, procurando o momento de minha ascensão ao poder. Finalmente chegou. Minha mãe havia adoecido e não saía de seus aposentos reais há algum tempo, deixando toda a colmeia sem liderança. E eu, o Pokémon natural e altruísta que sou, decidi assumir o fardo do poder e da responsabilidade, assumindo o título de rainha com o coração pesado. Algumas de minhas irmãs menores, com inveja de que eu deveria governar, denunciaram-me por não desafiar nossa mãe diretamente. Em vez disso, esperar por ela. Estava muito doente para aceitar meu desafio, mas eu sabia que não. Se uma rainha é muito fraca para defender seu trono, ela é muito fraca para liderar e proteger sua colmeia. Minha mãe se submeteu à minha superioridade, e eu teria sido uma gloriosa rainha, exceto minhas irmãs ciumentas. Covardes oportunistas como são, todos me desafiaram pelo trono que eu tinha acabado de tomar por direito. Claro, eu os enfrentei sem medo, mas eles se uniram e lutaram comigo como covardes, 3 contra 1. A Vespiquen entrou em detalhes horríveis da batalha, dizendo que embora estivesse em menor número, sua força e habilidades superiores haviam sido demais para suas irmãs, pelo menos até que uma delas atraiu e a atingiu por trás, depois de se render, é claro. Oxaco, em particular, duvidava muito da história. Além do preconceito óbvio do narrador, Oxaco questionou se o resto da colmeia permitiria tal crime óbvio durante um desafio formal entre rainhas. Depois, fugi de minhas irmãs traiçoeiras, levando meu rebanho de súditos fiéis que entendiam quem era sua verdadeira rainha, continuou Vespiquen, apontando para o enxame de colmeia ao redor deles, seu comportamento quase afetuoso. O destino provou seu favor para mim quando descobrimos um ninho bedril. Com um sopro de meus feromônios perfumados, eles perceberam que eu era sua rainha legítima e juraram me ajudar a recuperar meu trono perdido. Infelizmente, minha asa ferida me impediu de lançar a fase final da minha vingança. Ela sorriu para Oxaco. E é aí que você entra, seu pequeno feijão. Pensar que sua vida era monótona e sem sentido esta manhã, e agora você está ajudando uma rainha no exílio a recuperar seu trono de direito. A honra deve ser de tirar o fôlego. Oxaco não confiava em sua voz para não trair seus verdadeiros sentimentos, então ela apenas sorriu e assentiu. O Vespiquen não mostrava sinais de ter sido afetado pela poção misturada com aromaterapia. Parecia que ela era muito grande e resistente para que a dose fizesse muito efeito. Bom, então você vai começar a trabalhar imediatamente. Quero voar livremente o mais rápido possível, declarou Vespiquen. Pelo tom dela, ficou claro que ela não queria mais atrasos. Usar o Combee para rastrear o ninho do enxame não foi difícil. O Ponita mítico simplesmente o curou um pouco, então todos se esconderam e esperaram. Assim que recuperou a consciência, o Combee teve pouca dificuldade em se orientar e voar, sem saber que estava sendo seguido. Agora Sakura e Sasuke estavam agachados a alguma distância da entrada principal da colmeia, escondidos pela vegetação rasteira, onde se prepararam para a missão de resgate. As equipes inteiras de ambos os treinadores estavam trabalhando arduamente amarrando feixes de gravetos cheios de folhas e grama. Esse era o plano de Sakura. Ela se lembrava de ter lido que os produtores de mel usam fumaça para pacificar Combee, e uma rápida verificação na Pokédex confirmou isso. Com alguma sorte, as suas bombas de fumo improvisadas teriam um efeito semelhante. Sasuke soltou um som baixo e pensativo de sua garganta enquanto olhava a colmeia através de seu binóculo. Enquanto isso, Sakura repassou o plano mais uma vez. Tudo bem, Sasuke e eu teremos uma tocha cada. O resto irá para você, Tetsu.
Você estará no ar com os pacotes em chamas, esperando o sinal. Não vá muito alto, apenas fora de vista. Atrás daquela árvore, perto da entrada para que você possa voar e começar a jogá-los para a esquerda e para a direita assim que a luta começar. Qual é o sinal? Ela perguntou retoricamente. MMMRNG Tetsu disse, apontando para Hitomi. Certo, Hitomi enviará um Warrior Pulse no ar. Agora. Enquanto isso, todos os outros atacarão o portão da frente e os guardas, que neste caso são a mesma coisa, disse Sakura. Ela estava falando sobre a parede viva de colmeia que se encaixava para formar a primeira linha de defesa da colmeia. Sasuke previu que o grupo de Konbei, embora numeroso, não seria uma grande ameaça. Além de serem Pokémon bastante fracos, em média, ele também notou que a maior parte dos Konbei que compunham a parede viva pareciam estar cansados ou dormindo, resultado de longos períodos mantidos em formação imóvel. Sakura continuou. Assim que chegarmos ao portão, Hitomi dará o sinal. Tetsu, voe e comece a jogar aqueles pacotes em chamas em cada grande grupo de Konbei que você ver. Se acontecer de você ver um grande grupo de Beedrill, você está livre para jogar para eles, mas por outro lado concentre-se nos Konbei, eles naturalmente ficam em grupos, então não se dispersarão das cortinas de fumaça, e são fracos o suficiente para serem afetados por elas. Beedrill são rápidos o suficiente para voar para fora do caminho de nossos fardos, e eles são fortes o suficiente para resistir aos efeitos da fumaça o suficiente para simplesmente pegá-los e jogá-los fora do caminho. Antes que Sakura pudesse continuar com suas instruções pré-batalha, Sasuke pigarreou. Um pequeno problema. Dê uma olhada no telhado deles, disse ele, entregando-lhe o binóculo. Ele apontou. Parece que eles estão usando seda de erva daninha para afiar galhos e folhas para fazer um teto. Há aberturas, e a maior parte parece bem frágil, Tetsu. Apenas voe através delas e comece a jogar os feixes de fumaça. Boa ideia, Sasuke. Assim que entrarmos, lutaremos para chegar ao Vespiquen da colmeia, disse Sakura, erguendo sua Pokédex para mostrar a todos qual era o alvo. Não sabemos por que Oshako foi levada por eles, mas ir atrás de sua rainha certamente chamará a atenção deles. No mínimo, podemos tomá-la como refém e forçá-los a devolver Oshako. Sasuke deu um aceno sombrio, então acrescentou pensativamente, além disso, se a colmeia deles for composta principalmente de galhos presos com seda, será inflamável. Se acendermos um fogo grande o suficiente, ele se espalhará rapidamente e iniciará o pânico. O enxame irá temos que combater as chamas, não nós. Ao lado dele, Togashi riu implacavelmente da ideia. Sakura se viu abrindo a boca para repreender Sasuke por ser muito cruel, mas fez uma pausa, lembrando que aqueles tipos de insetos imundos haviam sequestrado seu pobre e inocente Oshako. Eles mereciam ser punidos. Eles mereciam queimar. Ela parou no meio do pensamento. Mina estava olhando para ela, os lábios tremendo. Sakura respirou fundo e voltou a respirar, acalmando-se. Nosso objetivo é salvar Oshako, não se vingar e certamente não iniciar um incêndio florestal que colocará todos nós em perigo. Entendeu? Para desgosto de Sakura, Togashi zombou de uma forma que deixou claro que não faria promessas, enquanto Sasuke apenas deu a ela um leve e teimoso aceno de cabeça. Sem incêndios florestais, Sasuke admitiu. Ele se virou para Hitomi. Será seu trabalho garantir que quaisquer incêndios que surjam não fiquem fora de controle. Hitomi assentiu gravemente. Sakura se permitiu um leve sorriso. Ok, vamos repassar o plano mais uma vez. Togashi soltou um grunhido exasperado. Chega de conversa. Chega de planejamento. Era hora de começar o ataque. Marchar pelo caminho mais curto entre ele e Oshako e queimar cada Beedrill, com Dale ou Vespiquen que não saiu do seu caminho. Rápido o suficiente.